Você estava falando sobre a dislexia, esses problemas que às vezes afetam a aprendizagem e que muitas vezes os pais tratam a criança como menos inteligente ou com dificuldades e que são tratáveis. A dislexia é tratável, não é? É tratável, sim. Com exercícios? Isso, com exercícios, com métodos diferentes. Ela não tem cura, né? A gente sabe. Mas ela é tratável com métodos diferentes. A criança, ela vira o adolescente, vai virar o adulto que vai saber lidar com essa dificuldade dela. Então, e a escola também. Ela tem que se adequar a isso aí também. Porque não é só a criança, não. É a escola também, porque ela tem que ter uma avaliação diferenciada, ela tem que ter métodos diferenciados na escola para que ela possa conseguir normalmente. Tratar essa criança como uma criança normal, porém diferente. Isso, oferecer a ela subsídios diferentes, para que ela desenvolva tranquilamente. Porque aí existem métodos para você ouvir de maneira diferente, enxergar de maneira diferente, resolver? Existem exercícios para isso? Existe exercícios para isso. A gente trabalha, e são coisas simples. Por exemplo, para você ouvir rimas não é rimas com comer, rimas com finais. Isso aí ajuda, a criança aprende a ouvir sons diferentes, sons que você vai captando da natureza, de animais, que você vai colocando, associando a imagem. São séries de atividades, coisas simples, que você consegue fazer essa percepção na criança. Tanta criança desiste de estudar porque não sabe que tem um problema, às vezes, tão simples. Eu não sei se isso é da sua área, mas, por exemplo, quem troca letra, fala, por exemplo, problema em vez de problema. E tem gente que não consegue falar problema, né? E assim outras palavras. Isso é um problema auditivo? É um problema para pedagogia? O que é isso? Você pode ajudar nesse sentido? Isso é um problema da dicção. A gente chama-se de dislalia. Essa dislalia, ela acontece, acompanha o adulto muitas vezes, um adulto graduado, bem formado, e você não entende por que essa pessoa fala dessa forma. Porque ela tem problema na dicção. Isso é tratável com fonoaudiólogo. Muitas vezes a gente vê o fonoaudiólogo como o quê? Como uma pessoa que vai tratar alguém que tem uma deficiência grave na fala. E não é. A dislalia, ela é tratável com fonoaudiólogo. E ele ajuda a melhorar essa dicção e essa forma de pronunciar as palavras. Geralmente... Porque quem fala problema escreve problema, né? Justamente, escreve certo. Ele tem essa concepção, olha você vê, ele tem essa consciência de que é problema, mas ele fala problema. E assim com outras palavras. A gente já falou da hiperatividade, já falamos da dislexia e você citou também a descalculia. O que é isso? A descalculia é um problema sério, uma disfunção na parte do raciocínio lógico, da matemática. Ou seja, a criança ou adolescente ou na fase adulta, ela vai ter uma dificuldade na matemática, no raciocínio lógico, com números. Ela faz uma confusão com números. Ela não consegue resolver equações ou cálculos simples, né? Para ela aquilo ali é maçante, é difícil. Abstrato demais. É abstrato demais. Então, e a gente não entende porque o nosso mundo é todo feito de quê? De números, de quantidade. Desde quando a gente nasce, a gente aprende isso, já em quantidades. Mas para ela abstrair isso, para ela passar isso para o papel, é muito difícil. Então, é uma limitação que a criança tem, que ela leva para a fase adolescente, se não for tratável, né? E para a fase adulta. Mas é tratável. Isso também é tratado com exercício que a psicopedagogia pode ajudar. Pode ajudar. Ô Maria, é possível treinar? Eu não sei se isso acontece ainda, é uma pergunta que eu te faço. Ainda existem pais e professores que acham que existe criança burra? Que não aprende? Acho, e tem pessoas. Tem pessoas que acham, nossa, esse menino não aprende. Todos temos capacidade de aprender. Isso é bullying e é uma pressão psicológica terrível na vida de uma criança. Muito grande. Isso outro dia chegou uma aluna minha e perguntou assim para mim, professora, a aluna minha não, a aluna de outra sala que perguntou, porque a irmã dela está na minha sala e me perguntou assim, uma aluna de pedagogia, de faculdade, curso superior. Perguntou para mim assim, na sua sala existe alguém mais inteligente? Ou que tem mais dificuldade? Eu falei assim, mas qual mais inteligente que você quer? Porque eu tenho uma que é mais inteligente na forma de falar,
Eu tenho uma que é inteligente na criatividade, eu tenho uma que é inteligente na rapidez de resolver a situação, eu tenho uma que é inteligente na parte da sociologia, que a gente está no primeiro semestre, né? Eu tenho uma que é inteligente nas questões filosóficas, de entender como é que é a concepção do mundo. Então, eu tenho diversas inteligências na minha sala. Qual que você quer? Na minha época, quando eu era criança, eu lembro que menino inteligente era quem sabia matemática, que não era o meu caso. Matemática e português, justamente, que são os conteúdos dominantes, né? É o que a gente percebe. Não, a matemática. Quem sabia fazer cálculo era mais inteligente. Português não tinha muita fama, não. Era a matemática. Acho que até hoje, né? É boa de física, de matemática. Nossa, fulano é tão inteligente. E às vezes não tem inteligência emocional, não aprende história, não aprende línguas. Justamente, não tem inteligência São inteligências diferentes, né? São inteligências diferentes. Que cada uma deve ser valorizada, assim como as dificuldades que todo mundo tem. Com outras habilidades, né? Mas essas dificuldades, elas também podem ser tratadas, né? Porque se elas não forem tratadas, elas inviabilizam, por exemplo, uma formatura, né? Justamente. Se a gente não tratar essas dificuldades, a inteligência que essa criança tem, ela não aparece. Ela não se destaca. Porque o que a gente faz também? O psicopedagogo, ele faz isso. Ele trata a dificuldade e exalta a inteligência, a capacidade que essa criança tem. Ou adolescente. O outro tipo de inteligente. Tipo de inteligência. Que não é só essa cognitiva, Justamente. Né? E aí o que a gente consegue? A gente consegue levantar a autoestima. E aí a gente atinge o lado afetivo. E quando você atinge o lado afetivo, a aprendizagem ela ocorre muito melhor. A aprendizagem tem a ver com a autoestima? Tem a ver com a autoestima. Tem a ver com a afetividade. Você tem que gostar do que você faz. Para você prender atenção, para você se envolver. Criança pequena tem problema de autoestima? Tem problemas. Gerado pelos pais, por exemplo? Pode tanto ser gerado pelos pais, como gerado para a escola. Pela uma exigência que a criança não tem nessa fase. Por exemplo, chamando ela de burrinha. Isso. A gente não vê isso muito na escola hoje. Mas tem muitos pais que chegam e falam, meu filho mas é muito vê burro. Coleguinha, né? Vê coleguinha falando, justamente. E aprende aonde, né? Porque criança aprende a chamar o outro de burrinho. Em casa. Ou em casa ou na escola, né? Justamente. Então, isso acontece sim. E eu acho que também a organização que a escola vai propor vai neutralizar esse tipo de ação. Porque a gente tem que conhecer cada fase da criança para você saber cada possibilidade que ele tem em cada fase. É isso que vocês chamam de plasticidade? Essa capacidade de desenvolver inteligências? Isso, a plasticidade, o que acontece? Até um tempo atrás, a gente entendia que o cérebro ele era inato, né? Nascia com aquela capacidade e pronto. E ao longo do tempo, através dos estudos, fomos percebendo, né? Os grandes especialistas e estudiosos foram percebendo que o nosso cérebro tem capacidade de moldar, de voltar, né? De se contrair e se estender. Mas como? No âmbito de quê? De aprendizagem. Né? De aprendizagem de sentidos. Então, a plasticidade, a partir do momento que a gente percebe isso, então a gente percebe que todo mundo aprende. Que a pessoa pode estar naquela situação ali, mas ela pode, com exercícios corretos, com tratamento correto, desenvolver isso aí. Que é o que acontece, por exemplo, com pessoas mais velhas que começam a estudar, né? Justamente. Acha difícil no começo e depois consegue aprender. O cérebro, o que ele faz? Ele faz essa plasticidade. Ele estica. Justamente, usando assim numa linguagem, né, mais simples. Ele estica, isso mesmo. Ele faz isso aí. Né? Então, essa é a plasticidade cerebral que a gente fala. É a capacidade do outro se readaptar e reaprender novamente. Ô Maria, e a memória? A gente falou aqui na abertura do programa que a gente ia tocar nesse assunto. Memória também é plástica? Ela é moldável? Ela é exercitável? A memória ela é igual um arquivo. Tem criança pequena com dificuldade de memória ou isso é só um problema de depois dos 40? Não, tem. A gente tem casos de crianças que demoram a guardar, né, certas informações. Mas isso é ligado ao quê? À atenção. O que a gente fala? Se a criança não memorizou isso aqui. E a escola também, ela está vendo a importância da memória também, da memorização. Que até então, com as linhas novas de aprendizagem, de ensinar, foi se destacado um pouco a questão da memória. E a memorização, ela em certo ponto, ela é importante. Memória é a capacidade de reter informação. De reter informação. Ela é de armazenar. E para eu chegar a esse ponto, eu tenho que ter o quê? Atenção. Então, se eu tenho atenção, eu assimilo o que me foi ensinado. A partir do momento que eu assimilei,
eu retenho essa informação. Agora, o que é importante nessa memória? É eu fazer ligações, fazer relações. Porque aí, quando eu precisar daquela memória que foi arquivada, de lembrar alguma coisa, eu vou associar ela a alguma coisa. Quando você vê, por exemplo... Aqueles exercícios mnemônicos que eles falam de ligar uma coisa com a outra, por exemplo, se ele pensa numa coisa e lembra do nome de bicho, aí o nome de bicho lembra que... Isso. Uma questão Isso é simples. exercício, né? Exercício também é uma questão simples. Quando a gente está passando, por exemplo, de carro, você vê um cheiro de um bolo diferente. Aí o que você lembra? O que sua memória tira? Ah, você lembra lá da sua avó, quando fazia um bolo daquele jeito. Você vai lembrar de toda uma outra situação. Mas o que te levou a fazer isso? É a partir do momento que você passou ali, que você sentiu aquele cheiro. Que foi o quê? Que acionou, né, esses arquivos, que fez com que você pensasse tudo isso novamente. Então, a gente precisa também, para uma boa memória, fazer relações, relacionar. Por exemplo, para quem tem uma memória um pouco mais curta, né, que a gente fala, tem 2 tipos de memória, nós temos, e uma desenvolve mais do que a outra, o que a gente pode fazer muitas vezes? Eu preciso de lembrar que eu tenho que trazer essa caneta para você. Então, eu posso fazer um sinalzinho na minha mão e associar esse sinal à caneta. Aí eu vou. Quando for no final da tarde, eu vou lembrar desse sinalzinho. Eu vou lembrar que eu tenho que trazer a caneta. Mas isso não cria uma dependência, não? Isso é um exercício? É um exercício. Que não, você também não pode ficar dependente disso. Justamente. É um exercício. Você vai exercitando sua memória. Agora, não tem exercício melhor para a memória do que o quê? Leitura. Ler. É o melhor exercício para a memória. É melhor do que remédio, é melhor do que qualquer coisa. Outro dia eu vi também que a dificuldade de memória está muito ligada à ansiedade, né? Porque a pessoa é tão ansiosa que ela vive o dia de amanhã, não vive o hoje, não retém informação. E não retém então, informação. Criança também tem esse problema, né? Ligado à ansiedade. Isso. E isso envolve o quê? A atenção. Porque ela vem primeiro. Então, um adulto, por exemplo, que tenha dificuldade de memória, de reter informação, deve procurar um psicopedagogo também, fazer exercício? Ele pode procurar. Não é só ficar fazendo palavra cruzada, não, porque isso é simplificar demais, né? Demais da conta. Ele tem que procurar. Ele tem que procurar para ele indicar o melhor caminho para ele. E aí a gente vai perceber muitas vezes que é o quê? A atenção. Ele não está retendo porque ele não está tendo atenção. Em alguma coisa, a atenção dele está falha. E aí o que acontece? Quando a atenção falha, né, que a gente fala muitas vezes do déficit de atenção, é por isso que a criança não memoriza, porque ela tem um déficit na atenção. Se ela tem uma falha na atenção, tudo é um processo, a memória também, consequentemente, vai ficar danificada. Ô Maria, o nosso tempo está chegando ao final. Uma última pergunta. Qual o conselho que você dá para os pais que estão realmente interessados em favorecer o aprendizado dos filhos de uma forma saudável? E não só aquele competitivo que estimula ele ter a melhor nota, a ser o melhor aluno, e nem sempre ele pode ser bom em tudo, acho que ninguém é bom em tudo, para uma saúde mental, para uma aprendizagem saudável e equilibrada. Que conselho que você daria aos pais? Olha, eu daria o conselho para os pais o seguinte, que primeiro, acompanhasse seus filhos, segundo, conhecessem bastante e perceber a característica que ele tem de melhor nele e exaltar essa característica, né? E o problema que ele tiver ou a dificuldade que ele tiver, ajudá-lo, estar ao lado dele. Mostrando que dificuldade é normal, todo mundo tem. É normal que todo mundo tem. E outra coisa, frustração, tropeços, obstáculos, todo mundo vai ter. E isso eu acho que os pais não podem tirar do caminho de seus filhos, porque aí eles estão condenando os filhos a serem o quê? Fracos e não saberem resolver esses problemas. Eles não podem tirar esses caminhos dos seus filhos, mas eles têm que ajudá-lo a ultrapassar esses caminhos de forma saudável. E isso é um bom exercício para a saúde mental, entendeu? Estar juntos. E lidar com dificuldade também, porque tem pais que criam os filhos para ser super-heróis. Super-heróis, bons em tudo, justamente. Cria uma ansiedade tão grande que cria adultos infelizes, frustrados. Justamente. E aí, quando se frustram em alguma coisa, caem totalmente. Não conseguem nem levantar. Porque não conseguem ser os melhores em tudo. Os melhores em tudo. A gente nunca consegue ser melhor em tudo. Bom, o Viva Saúde de hoje está chegando ao fim. Lembrando a todos que este programa é uma parceria da TV Viçosa com o programa Medicons, o programa Medicina Consciente do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. Se você tem críticas e sugestões, envie um e-mail para a gente, vivasaude@ufv.br, e sugira
profissionais e perguntas e temas para um próximo programa. Nós também estamos na página do Facebook, nesse endereço que está aí na sua tela. Mais uma vez agradecemos muito a Maria Aparecida Lopes, a sua presença aqui, já por 2 vezes no nosso programa. Acho que foi muito esclarecedor. A gente espera que tenha ajudado muito a vocês que estão em casa a lidar com os filhos, com os parentes, com as pessoas que têm essas dificuldades de atenção. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.